Filhos de Deus, sejam bem-vindos. Bom, no vídeo passado eu falava sobre como descobrir o seu chamado, como descobrir a sua vocação em Deus. E baseado na minha vocação, no meu chamado de apregoar a palavra do Senhor Jesus Cristo, eu decidi fazer um vídeo hoje de como desenvolver uma boa pregação. Uma observação: caso nenhuma dessas dicas funcionar para você, talvez seja necessário analisar se você foi chamado para isso, se Deus te deu o dom de pregar. A minha primeira dica é que você entenda que a pregação ela é um diálogo entre você e a pessoa que está te ouvindo. Por conta disso, é do seu interesse que a outra pessoa possa entender o que você está querendo dizer, exatamente da forma que você está falando. Mas, para que ela entenda o que você está querendo passar, é necessário que você haja sobre isso, que você se engaje a partir disso. Por exemplo, olha uma forma incorreta de uma filha que mora distante de seus pais anunciar que vai casar. Então ela liga para sua mãe e diz assim: mãe, vai ser final do ano, Roberto vai morar comigo e eu preciso de 3 mil reais emprestado. Você tem? Quê? O que você está falando? Certamente a pessoa que está do outro lado do telefone não vai entender nada do que aquela filha está tentando passar, a não ser que essa moça passe a informação que vai casar com começo, meio e fim, para que a outra pessoa que esteja ouvindo ela possa compreender. Mãe, conheci uma pessoa, decidi me casar com ele, será final do ano o casamento, eu gostaria que a senhora pudesse me ajudar com uma quantia, o nome dele é Roberto, é uma pessoa boa, e por aí vai. Precisa ter começo, meio e fim, para que o assunto que você quer passar para a pessoa seja compreensível. A segunda dica, que eu gosto muito de prestar atenção quando alguém está pregando, é que aquela pessoa está acreditando naquilo que ela está falando. Ela está falando com toda a sua força e com toda a convicção. Quando você quer que as pessoas entendam o que você está falando e, sobretudo, tratando-se da palavra de Deus, acredite no que você está falando, você precisa passar esse credo de dentro de você. Por exemplo, alguém que foi acusado de roubo na casa de uma pessoa. Então, as pessoas que moram naquela casa vão até aquela pessoa que é suspeita e vai interrogá-la. Foi você que roubou tal quantia da minha casa? Imagine, não foi ela que roubou aquilo, ela está sendo acusada inocentemente. Mas digamos que ela passe para aquela pessoa a verdade, mas dessa forma. Então, não fui eu, porque eu tô nervosa. Quando você quer expor que aquilo que você está dizendo é verdade, você precisa ser convicto naquilo. Olhar firmemente para a pessoa que você está conversando, para a pessoa que está te acusando, dizer: não, eu entrei tal horário, eu só estive com algumas pessoas, eu não fiz o que estão falando, eu saí X horário, você pode me revistar, você pode ir até minha casa, e você precisa passar essa convicção para que as pessoas acreditem na sua inocência de modo com o qual você também está acreditando. Quando você está diante para um público e você está dizendo da evidência que Jesus ele cura, que Jesus ele salva, você precisa falar isso com toda a força, fixando em alguém, achando um ponto fixo em uma multidão que está te ouvindo. Se você ser vergonhoso para focar no olho de alguém, no rosto de alguém, ache um ponto fixo no meio da multidão que não seja necessariamente o rosto de uma pessoa. Quem está na plateia não vai nunca suspeitar que você não está olhando para um rosto, mas que você está olhando na verdade para um ponto fixo, para que você tenha direção no que você está falando. Não se permita também dar um espaço entre as palavras. Por exemplo, aquilo que você quer passar para a pessoa e que você deseja que a atenção dela esteja voltada sobre você, se você fazer um grande espaço de silêncio, vai ficar difícil com que elas prestem atenção em você. Por exemplo, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Olha, o ser humano ele já é de difícil atenção para um discurso. Então, quando você faz questão de usar e abusar da homilética, que é a arte de pregar, a arte de expor aquilo que você quer passar para as pessoas de uma maneira eloquente, de uma maneira boa, o melhor mesmo é você falar. Não precisa ser rápido, sabe? De forma incompreensiva, mas falar de uma maneira atrativa. Você vai conversar com uma pessoa e você vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele não pereça, mas tenha a vida eterna. É com você que Deus está falando, é para você que Deus está falando. Foi por amor à sua vida. E aí Deus começa a te encher e te usar de uma maneira que as pessoas não conseguem tirar os olhos de você. Elas estão entendendo o que você está falando e acreditando no que você está falando.
Aproveitando que falei sobre a homilética, né, que é a arte de se expressar, de saber usar as palavras, de se comunicar com alguém, a exegese do texto, né, que você vai tirar a interpretação do texto para passar para outra pessoa, é algo muito importante. É quando você lê um assunto várias vezes, você consegue ter uma dimensão, uma profundidade de conhecimento naquele versículo que muitas vezes já foi falado várias vezes, mas ninguém falou da forma com que você vai falar. Porque você leu, obteve uma revelação pelo Espírito e você interpretou o que realmente aconteceu naquele fato e você consegue passar isso para as pessoas. É muito bom, antes de você desenvolver uma pregação, você orar ao Espírito Santo e pedir ele que te dê a interpretação do texto, aquilo que as pessoas não conseguem ver de maneira natural, mas que você, pelo poder do Espírito, do uso da exegese, consegue interpretar para você o texto e assim passar para outras pessoas. E se realmente você entende e você acha importante que as pessoas ouçam a palavra de Deus, seja transformado por meio da pregação, por que não se esforçar antes de pregar? Por exemplo, quando você lê um texto, aí nem você mesmo entendeu, mas você quer pregar mesmo assim. Não, você lê nem que seja 50 vezes a mesma coisa para que você entenda, porque alguém disse que alguém só aprendeu o mesmo assunto quando ela tem facilidade de ensinar e fazer com que outras pessoas também aprendam. Então, se você ler várias vezes, aquilo ficar totalmente nítido na sua mente, no seu coração, com certeza você vai conseguir passar. Você pode fazer uso de pesquisas, você pode usar a internet para saber muito mais sobre o assunto, sobre homens, né, que são historiadores da palavra de Deus e pode te levar numa dimensão maior ainda, cultural, regional, sobre a palavra do que você está lendo, né, sobre te dar uma profundidade por meio de pesquisas, de livros, de pregações. Isso pode te favorecer, te tornar mais convicto, te tornar mais seguro naquilo que você está falando. Agora, falando sobre o maior pregador do mundo, e agora eu falo sobre o Filho de Deus. A Bíblia diz que as multidões ouviam o discurso de Jesus e as palavras dele sobre o reino, né, sobre a palavra do Senhor. Dizia que ele pregava com autoridade, não como os escribas e os fariseus. E por que ele pregava com autoridade? Ele pregava com autoridade porque ele vivia tudo aquilo que ele falava. Então, tudo que Jesus liberava na boca dele tinha um peso diferente, porque ele mesmo vivia o que ele passava. Então, quando você decide pregar a palavra de Deus, né, viva ela, né? Que as pessoas conheçam a você, saibam que aquilo que você está passando é a sua realidade, é a sua verdade, é aquilo que você acredita e não só acredita, mas vivencia. Isso é muito importante para que outras pessoas te achem relevante, para que outras pessoas realmente entendam que quem está falando na sua vida é Deus e que você não está falando de si mesmo.